Notícias realmente urgentes. A Rússia começou a travar guerra contra a Europa abertamente. Vladimir Putin reuniu os serviços secretos e os militares em uma reunião secreta e lhes deu a tarefa de, para 2026, destruir a OTAN e a União Europeia por dentro. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, imediatamente declarou que a Rússia, abre aspas, tornará seus métodos muito mais duros para destruir a infraestrutura militar ocidental e as fábricas que ajudam a Ucrânia. O ideólogo de Vladimir Putin, Alexander Dugin, pediu publicamente que o país se prepare para uma guerra nuclear com o Ocidente e para o reassentamento da população de Moscou e São Petersburgo. E aqui está uma coincidência interessante, entre aspas. Na União Europeia, em apenas 3 dias, nada menos que 2 fábricas militares explodiram misteriosamente, diretamente ligados ao fornecimento de armas para a Ucrânia. E caças da OTAN derrubaram um drone sobre a Letônia pela segunda vez desde o início do verão. Enquanto a Suécia, que durante décadas liderou o movimento pelo desarmamento nuclear total, já começou a falar publicamente sobre ter suas próprias armas nucleares, entendendo quem é o vizinho que tem logo ao lado. E tudo isso ainda acontece justamente em meio à escalada da retórica do próprio Kremlin a favor de uma guerra aberta com a Europa. Em geral, vamos neste episódio analisar cada fato em ordem e colocar tudo em seus devidos lugares. Meu nome é Alexei Piche, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei grato por cada inscrição sua. Então, o New York Times escreve hoje que em dezembro de 2025, Vladimir Putin convocou uma reunião de emergência com as forças de segurança e os serviços secretos e exigiu que eles trabalhassem para efetivamente destruir a OTAN e a União Europeia por dentro. E de acordo com o New York Times, a tarefa de destruir a OTAN e a União Europeia por dentro está sendo realizada hoje em pelo menos 2 frentes. A primeira: a partir deste outono, Vladimir Putin pode tentar dividir a OTAN e testar a determinação dos membros da aliança em se defenderem mutuamente, realizando um ataque limitado a um dos países. Essa é a conclusão a que chegou a inteligência dos Estados Unidos. Segundo sua avaliação, a gama de ameaças varia desde um ataque cibernético até uma tentativa de ocupação por meio de grupos armados não identificados, ou seja, os chamados homenzinhos verdes, até uma invasão limitada de um país no flanco leste da OTAN. A segunda frente. A segunda é a desestabilização da Moldávia. De acordo com o New York Times, ela ocupa um lugar central nos esforços de Moscou para minar a União Europeia e a Aliança do Atlântico Norte. Como relataram representantes dos serviços secretos ocidentais, na hierarquia de prioridades do Kremlin, em primeiro lugar está a conquista e ocupação total da Ucrânia. E em segundo lugar está o estabelecimento de controle sobre a Moldávia, porque ela ocupa a segunda posição, fazendo fronteira com a Ucrânia de um lado e com países da União Europeia e da OTAN do outro. E a desestabilização da Moldávia pela Rússia se tornaria uma base para uma agressão futura contra o Ocidente. E aqui já existem exemplos concretos da desestabilização da Moldávia. Em março, houve um ataque contra a Ucrânia. O ataque a uma usina hidrelétrica ucraniana localizada perto da fronteira com a Moldávia levou à contaminação do abastecimento de água em uma vasta área de ambos os países. Em seguida, drones russos atingiram no oeste da Ucrânia uma linha de alta tensão pela qual a Moldávia recebe até 70% de sua eletricidade, o que causou um apagão em larga escala na Moldávia. E agora, o inspetor-geral das Forças Armadas da Alemanha, general Carsten Breuer, confirmou que nos países da OTAN, cito, ataques híbridos acontecem todos os dias, especialmente no flanco leste. Segundo ele, a Rússia está organizando cada vez mais operações na Zona Cinzenta com o objetivo de desestabilizar governos e instituições europeias e utiliza sistematicamente drones para identificar pontos fracos. Segundo ele, apesar da guerra em andamento na Ucrânia, a Rússia já está reorientando sua economia e suas forças armadas, preparando-se para um conflito em maior escala com o Ocidente. Um detalhe sobre como isso funciona na prática também é revelador.
Um funcionário da inteligência de um dos países bálticos disse a Reuters que os militares e os serviços secretos russos estão planejando um possível ataque simulado usando drones de fabricação ucraniana. E o agente de inteligência está preocupado não tanto com as possíveis consequências de tal encenação, mas sim com o caos político que ela pode causar na liderança da OTAN. Ou seja, quando os países europeus e os Estados Unidos começarem a discutir se devem reagir ao incidente e, se reagirem, como fazê-lo. E nesse contexto, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, declarou abertamente que a Rússia vai intensificar os ataques contra a Europa. A seguir, a citação dele: "Vamos tornar nossos próprios métodos muito mais rígidos para destruir tudo que alimenta a máquina de guerra de Kiev por parte do Ocidente. E nós já estamos fazendo isso. Eles já começaram a gemer. É exatamente por isso que cada vez mais vozes estão surgindo de diferentes pontos do nosso espaço comum, pedindo para acabar com a guerra na Ucrânia, mas isso não vai acontecer tão cedo." Bem, a justificativa para a expansão da guerra por parte de Lavrov soa quase como o apelo de algum sectário. Sabe, é como um chamado religioso para que todos se levantem e vão para uma guerra sagrada. Novamente, uma citação de Sergei Lavrov. Se agora de repente parássemos na linha de contato, na verdade estaríamos permitindo que fosse apagada a façanha dos nossos avós e bisavós que derrotaram o nazismo. Isso é impossível até mesmo de se considerar. Estamos falando da nossa responsabilidade pela história milenar do Estado russo. Ao mesmo tempo, ele reconheceu que, devido à guerra em grande escala que está em seu 5º ano, pessoas na própria Rússia estão sofrendo e morrendo. Mas é preciso encerrar as ações militares apenas quando houver, cito, uma solução de longo prazo confiável e estável. Tipo, bem, os Ivans russos estão morrendo por uma causa sagrada, não é à toa. A defesa de uma história milenar inventada por Vladimir Putin. Ou seja, entendam, na Rússia está sendo construída agora uma ideologia baseada nisso. Sim, é difícil. Sim, vocês estão morrendo. Sim, os Ivans russos estão morrendo. Sim, os oligarcas dos negócios, isso vai acontecer. Sim, estamos em isolamento, mas pelo menos estamos lutando pela história milenar do Estado russo sujo. É interessante que, separadamente, Lavrov, sabe, ele é claro, todo pomposo, todo cheio de si, mas depois deu uma baixada e destacou que a Rússia não está impondo um ultimato aos Estados Unidos sobre o fornecimento de dados de inteligência a Kiev para ataques em profundidade contra o território russo. Em vez disso, o Ministério das Relações Exteriores enviou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos as perguntas correspondentes, tipo, então digam pra gente, vocês realmente estão dando informações de inteligência para eles? Isso é sobre os Estados Unidos fornecerem dados de inteligência para ataques contra alvos na Rússia. E então, sabem, os russos estão claramente sendo preparados ideologicamente para o pior. A declaração mais excêntrica e ao mesmo tempo mais reveladora do dia de hoje veio do ideólogo do mundo russo, Alexander Dugin, que foi chamado pela mídia ocidental de mentor do presidente russo. Então, segundo Dugin, a guerra com os países ocidentais não é apenas provável, mas quase inevitável, e sua transformação em uma guerra nuclear é bastante provável. Em seguida, a citação dele: "As megacidades russas, onde está concentrada toda a vida, toda a indústria, toda a economia, tornam-se um alvo tentador para ataques precisos. Por isso, é necessário o esvaziamento imediato e em massa das cidades, especialmente das megacidades." Em seguida, vem uma declaração totalmente surrealista. Segundo Dugin, as pessoas que possuem sua própria terra, cito, têm incomparavelmente mais filhos do que nas cidades. Portanto, pela lógica dele, é preciso urgentemente tirar as mulheres russas das metrópoles e levá-las para os vilarejos, para que lá sejam fecundadas e deem à luz mais Ivans para a futura guerra. Você entende no que a Rússia se transformou? Ou seja, ele fala claramente, ouçam, os Ivans russos estão morrendo como moscas na guerra. Para a futura guerra são necessários novos Ivans russos. Por isso vamos pegar as fêmeas, as mulheres, e levá-las para os vilarejos. Lá que sejam fecundadas e que deem à luz lá mesmo. Porque as estatísticas mostram que lá elas têm mais filhos. Não sou eu que estou inventando isso, é o Dugin quem diz. Aqui vai mais uma citação dele. Não haverá mais grandes cidades, nem Moscou, nem São Petersburgo, nem Ekaterimburgo. As pessoas irão para o campo viver tranquilamente. E os prédios altos de muitos andares podem ser usados como fazendas, por exemplo, para mineração de bitcoins. Lá que vivam os computadores, que vivam os robôs. Se você acha que isso é o limite, não é.
Anteriormente, esse mesmo Dugin pediu para tratar os trabalhadores das forças de segurança como enviados de Deus. Afirmou que aparelhos domésticos desenvolvidos no Ocidente, incluindo moedores de café e até tomadas, estão espionando os russos na Rússia. E depois dos ataques com mísseis de Oreshnik contra a Ucrânia, ele pediu a todos que fizessem urgentemente o sinal da cruz por causa do iminente fim do mundo. Além disso, em março de 2026, ele pediu para reforçar o controle estatal sobre as pessoas e que as próprias pessoas aceitassem seus sofrimentos como algo inevitável. A seguir, uma citação dele. Nós russos sempre sofremos ao longo da história. Esse é o nosso destino. Somos um grande povo, e se alguém de vocês foi tratado injustamente, isso é apenas para a humildade e para a glória. Ou seja, entendam, ele está dizendo, escutem, sim, alguém é mobilizado, alguém é enviado, jogado na guerra. E os russos todos servem aos interesses de Putin. Justo? Não, não é justo. Mas escutem, esse é o nosso destino. Bem, temos que sofrer e agir para o bem do czar. Além disso, em julho, esse mesmo Dugin sugeriu mobilizar para a linha de frente os moscovitas que vivem tranquilamente nas lagoas do Patriarca, comparando-os a formigas. E afirmava que a Rússia está travando uma guerra sagrada do povo contra o Ocidente, que pode terminar com o fim da humanidade. Mas, por enquanto, como você pode ver, isso é apenas retórica. O mais assustador está em outra coisa. Já estamos vendo as consequências dessa ideologia selvagem no mundo real. No contexto das ameaças de Sergei Lavrov, 2 fábricas militares ligadas à Ucrânia explodiram na Europa. Em particular, na Itália, houve uma explosão na fábrica KNDS Amo Itália. Essa empresa faz parte do conglomerado de defesa franco-alemão KNDS, que fornece centenas de sistemas de combate para a Ucrânia, incluindo os tanques Leopard 1, Leopard 2 e os obuseiros autopropulsados César, Panzerhaubitze 2000, veículos blindados, AMX-10RC, canhões antiaéreos Gepard e assim por diante. A fábrica perto de Roma, em particular, produz munições de médio e grande calibre para as forças terrestres e navais. E então, de acordo com a agência italiana ANSA, a explosão ocorreu no setor de prensagem de pólvora e a causa da explosão ainda não foi determinada. Mas o fato é que este já é o segundo incidente semelhante em 3 dias. Um pouco antes, em 10 de agosto, ocorreu um incêndio no território da empresa Enco, perto da vila de Belitsa, na Bulgária. Essa é uma empresa que fornece munições e armamentos para a Ucrânia desde 2014. O fogo, que teria começado acidentalmente em um caminhão, se espalhou para o depósito de munições. Após isso, começou a detonação. E aqui é necessário um contexto histórico, que aumenta drasticamente o grau de suspeita em relação a essas explosões. As autoridades búlgaras já investigaram anteriormente uma série de explosões em instalações da indústria de defesa. Vamos listar. Em 2011, houve uma explosão em um depósito em Lovny Dol. Em 2015, em depósitos em Iganovo. Em 2020, em uma instalação em Migliji. Em 2021, o Ministério Público informou suspeitas de envolvimento de 6 cidadãos russos nesses incidentes. Também foram investigadas 2 explosões anteriores em depósitos da Enco, perto de Karnabat, já após o início da guerra em grande escala. Isso aconteceu em 31 de julho de 2022 e 25 de junho de 2023. Ou seja, a Rússia sistematicamente realiza sabotagens com explosões justamente nas fábricas que fornecem armas e munições para a Ucrânia. Isso se encaixa totalmente na estratégia que Putin traçou para seus agentes de inteligência, de tentar desestabilizar a OTAN e a União Europeia por dentro e tentar destruí-las internamente. Paralelamente, na noite de 14 de agosto, um drone invadiu o espaço aéreo da OTAN sobre a Letônia. As Forças Armadas Nacionais relataram a ameaça imediatamente em 4 regiões fronteiriças com a Rússia e a Bielorrússia. A aviação da OTAN foi acionada para interceptar. Os caças aliados conseguiram abater com sucesso esse drone. E é significativo que o drone tenha aparecido no céu da Letônia em meio a um ataque em larga escala à região de Leningrado, na Rússia, sobre a qual, segundo o governador local, Drozdenko, na mesma noite abateram 54 drones ucranianos. Mas esse já não é o primeiro caso desse tipo, porque caças da OTAN derrubaram um drone sobre a Letônia em 8 de junho, e em 19 de maio derrubaram sobre a Estônia. E agora o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, chamou a reação da aliança a esses casos de calma, determinada e proporcional.
E por fim, mas talvez a mudança mais reveladora na retórica dos europeus, é a discussão nuclear na Suécia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Suécia, que mantinha a neutralidade desde o início do século XIX, de repente adotou um programa nuclear prevendo a construção de usinas nucleares, capazes, se necessário, de produzir combustível para bombas. Mas o programa foi encerrado já em 1968. E, posteriormente, a Suécia se tornou uma das líderes mundiais do movimento pela completa abolição das armas nucleares. Mas após a invasão russa na Ucrânia em 2022 e as constantes ameaças nucleares por parte de Moscou, tudo mudou. E a Suécia não só entrou para a OTAN em 2024, abrindo mão daquela neutralidade, como agora os políticos também discutem a possibilidade de proteção nuclear contra a agressão russa. O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, declarou que teme muito que os estados democráticos possam abrir mão de suas armas nucleares, enquanto as ditaduras, pelo contrário, vão mantê-las. E ele continua, abre aspas, "Você acha que seria melhor se a Rússia ficasse sozinha em nossa região com armas nucleares? Isso não tornará o mundo mais seguro." E há apenas uma década, a Suécia se posicionava como uma superpotência humanitária, defendendo na ONU a proibição total de armas nucleares. Mas desde então, ela se recusou a ratificar essa mesma proibição e, na primavera deste ano, já firmou um acordo com a França sobre cooperação na área de dissuasão nuclear. O ministro da Defesa, Paul Johnson, declarou que, é claro, ainda não há planos para o posicionamento de armas nucleares no território da Suécia, mas, em caso de guerra, o governo deve considerar qualquer opção que possa garantir a sobrevivência da Suécia. E além disso, o líder do segundo maior partido no parlamento, Jimmie Åkesson, do Partido dos Democratas Suecos, foi ainda mais longe e pediu a retomada daquele antigo programa nuclear, sugerindo que se pense na criação de uma bomba nuclear própria. Em fevereiro deste ano, o relatório anual do Serviço de Inteligência Militar e Segurança da Suécia apontou especificamente a Rússia como a principal ameaça militar para o país, destacando que o comportamento cada vez mais arriscado de Moscou pode provocar uma escalada perigosa. Ao mesmo tempo, é importante notar que o apoio público às armas nucleares na própria Suécia ainda não é alto. De acordo com uma pesquisa da Novus no início deste ano, apenas cerca de 17% dos suecos apoiam o desenvolvimento de armas nucleares próprias, enquanto 68% se manifestaram contra. O nível de apoio à ideia de posicionar armas de aliados em território sueco é mais alto. Aqui, 41% são a favor e 55% contra. O restante ainda não se decidiu. Mas a essência é que esses russos selvagens já cansaram todo mundo a esse ponto, que estão forçando até o país mais neutro da Europa a pensar em criar armas nucleares para se proteger desses mesmos russos selvagens. Ou seja, é uma tribo de bárbaros que fica ao norte da Ucrânia. Isso realmente já está irritando toda a Europa. Os russos, claro, se orgulham disso. Ou seja, os bárbaros se orgulham de que todo mundo civilizado diz: "Meu Deus, precisamos de alguma forma nos proteger desses selvagens." Me dizem: "Viu? Eles têm medo de nós." Ha! Viu só? Eu sei que alguns russos ainda assistem meus vídeos. Então, é melhor quando sentem orgulho de vocês do que quando têm medo de vocês. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje, cuidem-se. Tchau a todos!